Às vezes a gente pensa assim, último culto do ano, o que vai acontecer? Já aconteceu durante todo esse ano. Deus já fez, você entende isso? Só que o ano ainda não acabou. E é interessante, irmãos, que o nosso Deus não é que ele chega aos 45 do segundo tempo, não é que ele chega atrasado. Deus não está preso ao nosso tempo. Mas o que é interessante é que ele chega no momento que ele tem que chegar. Ele manifesta nas nossas vidas no momento que ele tem que manifestar. Amém? Então relaxa, se não aconteceu ainda, tem tudo para acontecer. Você está vivo e o ano não acabou. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Livro do pregador. Capítulo 3, versículo 1 e 2. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 e 2. Eu vou ler a versão da King James. Pode ser que esteja um pouco diferente da sua, mas no final vai dar certo, amém? Juliana, eu não estou achando. Se você abrir em Salmos, aí sai de Provérbios, é Eclesiastes, tá? Se na sua Bíblia estiver escrito Eclesiásticos, é que a sua é edição paulina. Mas aí depois eu explico para você, tá? O que isso quer dizer, tá bom? Aí a gente vai dar uma Bíblia sem os apócrifos para você, para ficar melhor o seu coração. Amém? Glória a Deus. Diz assim no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 e 2. Para tudo há um tempo, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para plantar e um tempo para arrancar o que se plantou. Só até aqui. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, obrigado por mais uma manhã na tua presença. Eu te agradeço, Deus, pelo teu cuidado com as nossas vidas. A pessoa mais importante neste lugar é o teu Espírito Santo. Mas eu também agradeço por cada vida que está aqui. Deus, que abriu mão de um período de descanso para prestar culto ao Senhor nessa manhã. Eu sei que a tua palavra, ela foi liberada do alto com um propósito para as nossas vidas. E eu peço que ela cumpra esse propósito no nosso coração nesta manhã. Em nome de Jesus, levamos a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Que em nome de Jesus, o nosso coração seja também uma terra fértil para que a tua palavra produza vida em nós e através de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, você pode sentar. Irmãos, o tema dessa mensagem é discernindo os tempos. Eu acho muito importante a gente entender o tempo que estamos vivendo, o ambiente que estamos vivendo, as coisas que estão acontecendo. Vocês que estão aí conseguem ouvir bem? Alto e claro? Glória a Jesus. Amém? Porque, irmãos, muitas vezes nós vamos nos movimentando no piloto automático. É necessário que a gente tenha uma rotina. Eu sempre falo da rotina saudável. Você acordar de manhã, você ter o que fazer, né? Você cuidar da sua casa, dos seus filhos, trabalhar, ter uma rotina saudável. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É importante isso. O ser humano precisa de uma rotina saudável. Ah, Juliana, eu não gosto de rotina, eu me canso com as coisas rápido, mas isso eu sei que tem a ver com o meu temperamento. Mas eu quero que você entenda. Eu não sei se você já observou, eu falo isso com frequência, mas é a mesma Bíblia que nós usamos sempre, né? Não é cada semana um evangelho diferente, né? Uma Bíblia diferente, é a mesma Bíblia. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Ainda que você compre outra versão, é a mesma palavra. Você está entendendo o que eu estou dizendo em nome de Jesus? Por que é importante essa repetição dentro da palavra de Deus? Porque Deus entende, na sua infinita sabedoria, que a repetição faz com que as pessoas não se esqueçam.
Por isso que ele fala para Josué, para ele meditar na palavra de Deus, de dia e de noite. E ele fazendo isso, ele prosperaria. Josué 1,8 fala isso. Então é a mesma palavra que Josué, e ele tinha menos Bíblia do que nós temos. Você entende isso? Muito menos Bíblia. E aquilo já era o suficiente para fazê-lo prosperar, meditar na palavra dia e noite. Então é a mesma Bíblia. Essa repetição saudável nos mantém alinhado. Amém, irmãos? É a mesma Bíblia, é o mesmo Deus. Às vezes nós cantamos as mesmas músicas, né? Juliano, por que às vezes é as mesmas músicas? Porque eu acredito, e pelo que eu conheço das pessoas que trabalham com a gente aqui, eles oram antes. Eu sei porque eu conheço. Ora, né? Aí Deus ministra algo no coração, e Deus não ministra o que você quer cantar. Porque se você quer cantar algo, você está no lugar errado. Aí, Juliano, canta tal música que eu gosto. Não vai acontecer isso, irmãos. A chance dessa música ser tocada aqui é zero. Porque nós buscamos cantar o que agrada o coração do Pai. Você entende, irmãos? Por que é importante você entender isso? Porque dentro da sua movimentação, do tempo que você está vivendo, ainda nós temos a responsabilidade e o compromisso de agradar o coração de Deus. Então a sua movimentação não pode desalinhar a respeito disso. Ainda que esteja dando tudo certo, se não está agradando o coração de Deus, pare. Amém? É importante porque é um propósito para todas as coisas debaixo do céu. E o primeiro propósito é uma vida com Ele. Se esse ano de 2020 você não conseguiu fazer isso, eu quero, em nome de Jesus, pedir para que 2021 você faça diferente. Eu já ministrei algumas vezes essa palavra e eu vou repetir aqui. Irmão, se você quer, quem quer o mesmo ano de 2020 em 2021? Quem quer? Igualzinho. Eu não estou falando em respeito de Covid, irmãos. Eu estou falando da sua vida. Você quer igual? Foi bom para você esse ano? Mas você quer igual? Para ser diferente, você vai ter que fazer coisas diferentes. Você vai ter que orar mais. Você vai ter que ler mais a Bíblia. Você vai ter que buscar mais a Deus. Você entende isso, irmãos? Porque se você acredita que Ele é o principal agente de mudança, então é nele que você tem que buscar tudo isso. Amém? Agora, se você quer o mesmo ano, faça tudo igual. Amém? Deus sempre nos incentiva a fazer mais, a buscá-lo mais, a ler mais. Amém? A ser mais crente. Seja mais crente. Amém? Irmãos, nós não podemos perder, dentro dessa movimentação de tempo, o passado de vista. Juliano, mas aconteceu tanta coisa ruim no meu passado, no tempo que eu vivi lá atrás. Mas acredite, o passado ele forma um alicerce do que nós somos. Ainda que tenham sido dias ruins, difíceis. Porque a decisão se eu vou ficar preso no trauma ou não é minha. Você entende isso? Você decide. Se você, parece até aquele programa, né, da TV lá. Você decide. Mas é você quem vai decidir se você vai ficar preso lá, num pai ausente, num abusador, na falta de dinheiro, na fome, na pobreza, ou se você vai usar isso como base, para que isso te leve a ser uma pessoa melhor. Você entende isso, irmãos? Porque eu sempre fui muito pobre, muito pobre. Começamos a trabalhar muito cedo em casa, muito cedo. Só que foi uma decisão minha, se eu ia ficar preso. Porque, irmãos, eu entendi na Bíblia com 19 anos, eu achava que eu ia ser só um professor de karatê, não precisava estudar. E, irmãos, se eu tivesse com aquela mentalidade ainda, hoje, trocando peça do jeito que eu estou, estava lascado. Só que aí o Evangelho entra em nós entramos no Evangelho, e
E Deus começa a mudar a nossa mente, amém? E a gente entende que tem um mundo muito melhor do que o que a gente viveu. Então eu entendi que eu precisava estudar, me preparar. Isso é uma coisa que você precisa entender. Amém, irmãos? Então o passado, tudo que foi de ruim para mim, as palavras que eu ouvia, tudo aquilo serviu num dado momento em Cristo como uma motivação no meu coração para eu não ser aquilo nunca mais. Você entende isso? Isso é uma decisão sua, particular sua. Amém, irmãos? A Susan não é responsável pelos meus dias, Deus não é, porque as minhas decisões influenciam diretamente como que vai ser o meu amanhã. Então olhe para trás e use isso como uma alavanca para você ser melhor em 2021. Por mais difícil que tenha sido 2020, você está aqui hoje. E quando eu leio Jeremias 29:11, eu acredito que Deus tem o melhor, porque Ele fala através do profeta: bem sei os planos que tenho a vosso respeito. Deus falando para a nação de Israel. E a carta aos Romanos fala que somos filhos de Abraão. Então as promessas de Israel cabem sim na sua vida, amém, irmãos? E ele fala: bem sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Então use o que aconteceu para você olhar para frente e falar: os meus dias serão melhor, porque eu vou me esforçar para isso, porque eu creio que Deus tem o melhor para mim. Ainda que os dias passados tenham sido horríveis, vai dar tudo certo. Você tem que acreditar, irmãos. Você tem que acreditar nisso. Não podemos negligenciar o amanhã. Irmão, você não pode ficar preso no amanhã. A ansiedade é uma cadeia do amanhã, porque a pessoa tem uma expectativa do que vai acontecer, será que vai dar certo? E ela fica presa no futuro e não vive o hoje. Mas eu não posso ser negligente com o futuro, porque Deus, Ele tem um futuro preparado para nós. Ele quer nos encher de esperança para isso, amém? Irmãos, abra comigo. Você está olhando com essa cara de não acredita? Abra em Jeremias comigo, um pouquinho para frente aí. Nove 11. Irmãos, quando as coisas começam a ir mal para mim, os dias começam a ficar difíceis, esse é um texto que eu tenho gravado no meu coração. Ele virou o motivo de eu acordar de manhã e saber que o dia vai ser melhor. Grave ele no seu coração. Não se esqueça que Deus tem sempre o melhor para mim e para você. Olha só Jeremias 29:11. Você achou aí, crente? Fala amém, aleluia. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Como que termina esse? Aqui está: para vos dar o fim que esperais. Eu gosto mais da tradução que diz: para vos dar um futuro e uma esperança. Mas mesmo assim você não espera um fim bom? Que as coisas terminem bem, sim ou não? Então isso que você espera é o que Deus espera também, amém? Fala amém, irmãos. Esse sonho que você tem, que as coisas deem certo, que o seu casamento dê certo, que o seu trabalho dê certo, a sua empresa dê certo, que o cachorro, a planta dê certo, né, irmãos? Cheguei aqui ontem, umas plantas morrendo, e eu gosto muito de planta. Eu fiquei triste, eu falei: caramba, né, meu? As plantas não deram certo, o que faltou? Faltou água, né, irmãos? Uma semana sem beber água, né? Morre mesmo, né? Então se a gente não faz a nossa parte, aí tende as coisas a dar errado. Mas se eu fizer o que cabe a mim, diante de Deus, eu vou ter o fim que eu espero. Você entende isso em nome de Jesus, irmãos? A Bíblia diz na carta de Hebreus, capítulo 3, versículo 13, que o tempo de... já abra aí Hebreus.
que o tempo de Deus se chama hoje. Então use o que aconteceu de ruim para ser uma boa base, um bom fundamento para você. Irmãos, eu olho para as coisas que aconteceram comigo, boas e ruins, e isso serve de uma direção para mim. Tem coisa que eu não posso fazer de novo. Não é verdade, irmãos? Vocês estão aí? Tem coisa que eu posso fazer de novo porque deu certo. E tem coisa que eu pergunto para pessoas mais experientes do que eu, que com certeza já viveram situações parecidas. Outro dia uma pessoa falou para mim: você já viveu de tudo nessa vida. Falei: ah, não. Não é possível que com 42 anos eu já tenha vivido tudo. Aí ele falou: não, você não se surpreende mais. Eu falei: ah, não. Ah, eu me surpreendo sim. Quando eu penso que não acontece algo dentro da raça humana que me surpreende. Amém? Só Deus não se surpreende, irmãos. Só Deus sabe todas as coisas, você entende isso? Eu vou ler do 12 ao 15. Eu acho que eu digitei ele certo aqui. Hebreus 3, do 12 ao 15 diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi no dia da provocação. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, Ele está falando através de tudo. Mais de 60% do planeta Terra entrou em estado de silêncio esse ano. Para ser exato, 63%. Houve 63% de silêncio a mais na Terra. E eu acredito que isso foi um mover de Deus para que os homens parassem e ouvissem o que Deus estava falando. Porque Deus falou no meio de tudo isso, irmãos. Ou foi o espírito de medo que falou, ou foi o Espírito de Deus. Amém? Mas Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito de ousadia e poder. Eu tenho falado com muitas pessoas nesses dias. A ceia de Natal, passei com a minha família. E eu falei ali, ministrei uma palavra bem breve, oramos juntos. E eu falei para eles, né, como um bom crente, que lê a Bíblia e ora. Eu falei: olha, acreditem, virão dias piores. Virão dias mais difíceis. E eu não estou falando isso por maldade, mas é porque a Bíblia diz. E a gente está caminhando cada vez mais para o fim de todas as coisas. Então, irmãos, isso aqui é só uma demonstração do que os dias maus farão. Só que o ponto é, entendendo o tempo que eu estou vivendo, como eu vou me mover nesses dias? Qual vai ser a minha reação? Porque tudo que eu fizer hoje vai refletir no amanhã. A forma que eu trato a Susan hoje reflete no meu casamento amanhã. A forma que eu pastoreio vocês hoje reflete na igreja que eu vou pastorear amanhã. Amém, irmão? Você entende isso? Até a planta provou isso para mim. A falta de água de ontem foi a morte da planta de hoje. Então tudo que fazemos hoje reflete no amanhã. O tempo de Deus para as nossas vidas se chama hoje. Se chama hoje. O que eu vou fazer de bem hoje? Como que eu vou me movimentar hoje? Está todo mundo numa expectativa, a ceia de Natal, de ano novo, a virada do ano, como que vai ser? No final do culto eu vou falar sobre isso, depois que a gente orar e encerrar, eu quero falar sobre isso. Mas, irmãos, a maior expectativa do seu coração é como vai ser o ano de 2021. Independente de pandemia, de leis federais, estaduais ou municipais,
Você é a pessoa que tem maior responsabilidade de como vai ser o seu ano. Você precisa acreditar nisso, porque nós deixamos tudo para Deus. Quando não dá certo, responsabilizamos o diabo. Em alguns casos é o marido ou a esposa. E às vezes a gente fala que é o diabo do marido ou o capeta da esposa, porque já que a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Mas precisamos entender que o ano de 2021 pode ser sim um ano cheio da presença de Deus, ainda que seja um ano difícil, porque só o fato de você estar vivo já mostra que vai ser difícil, irmãos, né? O mundo vai ter que aguentar você, vai ter que aguentar o Juliano. Imagine, irmãos, você pensa que isso vai ser fácil para 2021? Você pensa que para o ciclo que você convive vai ser fácil? Hein? Imagine, 2021 tem tudo para ter o Juliano lá, irmãos. Olha aqui, que dureza, né? Então não é fácil. Agora, como eu vou me movimentar com tudo isso, olhando para esse ano, olhando para tudo isso que aconteceu, para as coisas que eu fiz? Amém, irmãos? É interessante que o tempo de Deus se chama hoje. Deus tem um plano para o futuro, Deus preparou um futuro para nós, mas Ele é resposta do meu hoje. Irmãos, às vezes você olha para o seu dia de hoje, para a sua realidade, e você fala: Juliano, você não faz ideia de como está difícil para mim. Agora eu quero te dizer uma coisa. Deus lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 16, Ele chama Samuel e fala: desce até Belém, ao extremo de Judá, e vai lá, porque eu tenho preparado na casa de Jessé alguém para ser rei sobre a nação de Israel. Eu encontrei um coração lá no extremo sul de Israel. Samuel se levanta, se prepara e desce até o extremo sul. Ele cruza a nação, ele chega na casa de Jessé. Então, depois daquele desfile de moda, do mais gostoso, mais forte, tudo que era mais ali, vem o menor de todos, o mais novo. Então Davi entra na casa e Deus fala: é esse que eu tenho separado para mim. Só que é interessante que antes que Davi entre, Jessé fala, né, já trouxe todos os filhos. Samuel fala: não tem mais nenhum, porque nenhum desses é o que Deus separou. Então ele fala: eu tenho o mais novo, o mais moço, que cuida dos animais. E é interessante, irmãos, porque dentro da lei, um filho bastardo, ele tinha que ficar com o pai e cuidava dos animais. Então é muito provável, dentro da lei mosaica, que Davi era um filho fora do casamento de Jessé. É muito provável. Por isso que ele era muito mal visto entre os irmãos. Se você não entende muito isso, lê Levítico, você vai entender um gole. Lê os 5 primeiros livros da Bíblia, pelo menos esse ano, irmãos, repita comigo: em nome de Jesus. Eu vou ler muito mais. Não, fala igual crente. Em 2021, eu vou ler muito mais a Bíblia do que eu li em 2020. Pode ser que você leia só 2 capítulos, né, irmãos? Em nome de Jesus. Se você tem essa canseira de ler, né? Porque ler cansa, né, irmãos? Aí você pelo menos assista lá o Terra Prometida, que tem no Netflix. Você vai ver lá a que foi noiva de Josué lá, cuidando dos animais. Era uma filha bastarda. Aquilo é uma representação de um mandamento da lei. Você entende isso, irmãos, em nome de Jesus? Tá? Só que daí ele entra, porque Samuel fala: ninguém se assentará à mesa até que ele chegue. E ele chega, a primeira coisa que Samuel faz é ungir ele para ser rei de Israel. Não é isso que está no texto? Só que depois disso, o que Davi foi fazer? Ele foi para o trono? Ele foi governar a nação de Israel? Não, irmãos, ele voltou a cuidar das ovelhas, cuidar do rebanho do pai. Sabe por quê?
porque aquela era a realidade que ele vivia. Porque dentro da realidade que eu e você vivemos é o ambiente que Deus nos treina. Então não adianta você reclamar disso que você está vivendo. Deixa o Espírito de Deus te treinar nesse ambiente, porque você só será a pessoa que vai desfrutar do que Deus tem, da paz, livre do mal em 2021, deixando Deus te treinar nesse ambiente que se chama a sua realidade, o seu hoje. Você entende isso, irmãos? Então não brigue com o seu hoje, não reclame da sua realidade. É um ambiente de treino de Deus. Só que o crente, principalmente o brasileiro, né, irmãos, ele não gosta disso, né? Ele não gosta. É a aflição, a dificuldade. Irmãos, mas pare e pense, tudo no Brasil é mais difícil, não é? Comprar um carro é mais difícil, o emprego é mais difícil, se manter no emprego é mais difícil, manter o caso, tudo, né, irmãos? Nada dentro do Brasil favorece o brasileiro, irmãos. Você vai comprar um carro, você não compra o carro que você quer, você compra a prestação que cabe no bolso. Muita gente faz isso, olha para aquele e compra esse. Essa prestação eu aguento pagar. Eu estou falando bobagem aqui, irmãos? Então viver, e no Brasil é muito mais difícil. Então só o fato de você ser brasileiro, irmãos, eu vou falar para você, viu? Por isso que o brasileiro sai para fora e dá certo em qualquer país, porque ele literalmente mata um leão por dia, irmãos. A gente supera tudo, tudo. Então não pense que você já foi derrotado, que 2021, ai, Jesus volta logo. Ele vai voltar no momento que ele tiver que voltar. Mas um dos motivos de você ter suportado até hoje, o primeiro e mais importante é que você é crente. Então Deus te dá força. O segundo, você é brasileiro, irmãos. De verdade, irmãos, eu já estive em muitos lugares, já estive em outros lugares. Irmãos, pensa num povo, tudo que pega para fazer, faz. De verdade, irmãos, eu não estou falando porque eu sou brasileiro, não. A gente trabalhou no Japão, quebrava a máquina, quando tinha um brasileiro consertando, os japoneses nem iam, né? Ah, eles vão arrumar. O brasileiro tem essa particularidade, irmãos, de viver com o que tem. Nós temos por natureza um coração grato. Isso é fácil em nós, irmãos. A gente com meio quilo de carne moída faz um churrasco. O brasileiro descobriu a kafta, o churrasco árabe, virou pronto. Até o acém moído, até o colchão duro virou churrasco para o brasileiro, irmãos. Você entende o que eu estou falando? Então todo esse ambiente hostil, todo esse ambiente ruim, tem uma palavra que eu prego só sobre isso. Esse é o ambiente que o Espírito de Deus treina você para o propósito, porque há um propósito debaixo do céu, para você como indivíduo, para mim como pai de família, para você como pai de família, para você que vai casar, um propósito. Você precisa acreditar no que a Bíblia diz. Como brasileiro, não, como crente. Porque como brasileiro você vai empurrar, você vai levar, você vai dar um jeito, né? É engraçado que na ceia todo mundo falava: você está bem? Como que você está? Estou levando, estou levando. Todo mundo na ceia falou isso para mim. Aí no outro dia a gente foi almoçar, tinha outros familiares ali, mesma coisa. Estou levando, né? Não tem outro jeito. Não dá para se matar, então eu vou empurrando. Quase isso, né, irmãos? Mas nós não vamos levando, né? Você não está naquele louvor do pastor Zeca Pagodinho, né? Sabe aquele lá, deixa a vida me levar, a vida leva, você não está nessa. Porque nós não caminhamos assim no escuro, nós caminhamos na palavra. Irmãos, nos últimos dias, sabe por que muita gente vai se converter? Porque a gente sabe como vai terminar. Você tem que saber como vai terminar. Se você lê a Bíblia, você sabe, não surpreende mais, irmãos. Nos últimos dias, por causa do aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria. Então você vê a frieza das pessoas em relação às outras pessoas, isso não assusta.
Porque o mal tem aumentado com tanta proporção, e nós lemos a Bíblia e a gente sabe, isso ia acontecer nos últimos dias. Você entende isso, irmãos? Então essas coisas não surpreendem o nosso coração. O que pode surpreender o seu coração é se você estiver caminhando fora da palavra de Deus, no tempo que você planejou, se movimentando com os seus propósitos. Isso vai te surpreender. Agora Deus não. Dentro do propósito de Deus, você pode olhar e falar: puxa, eu escapei do Covid, glória a Deus. Eu escapei da demissão, glória a Deus. Eu escapei do divórcio. Irmãos, esse ano o divórcio no mundo atingiu números alarmantes. As pessoas não suportaram ficar 24 horas juntos. Irmãos, não deu conta. Enquanto a pessoa chegava às 7 horas da noite, comia e dormia. Viveu 20 anos junto. A hora que precisou ficar 7 dias da semana, 24 horas por dia, não aguentou. Não é possível, eu não casei com isso aqui. Casou sim. A agressão às mulheres atingiu números alarmantes. O mal está crescendo cada vez mais. Então o que eu vou fazer com o meu dia de hoje? O que eu vou fazer? Então hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, como o povo fez no Egito, quando saiu do Egito no deserto. Se hoje você entender que é o tempo de Deus para a sua vida, de você amar mais, cuidar mais, se preocupar mais, respeite as suas lembranças do passado, porque, irmãos, inevitavelmente elas te trouxeram até aqui. Irmãos, ninguém pode mudar o seu passado, nem Deus. Sabia disso? Nem Deus pode, irmãos, não é heresia isso que eu estou falando. Nem Deus pode mudar o que aconteceu no seu passado. Durma com esse barulho. Durma com ele. Agora o que Deus vai fazer? Ele mudou o Juliano em relação ao passado do Juliano. Meu coração mudou. A minha perspectiva, a forma que eu via. É isso que Deus faz. Você entende isso, irmãos, em nome de Jesus? Pelo poder do sacrifício de Jesus Cristo, o seu passado continua o mesmo, mas você não. Porque a Bíblia diz que nós somos nova criatura, e as coisas passadas ficaram para trás, e tudo se fez novo. Você não acredita nisso? O passado ficou para trás, ele não pode ser o meu hoje. E ele nem pode ser a certeza do amanhã. A certeza do meu amanhã é o hoje que eu estou vivendo em Deus. Você entende isso, irmãos? O futuro é um mistério que está nas mãos de Deus. Mas um dia, quando esse futuro chegar, ele vai ser o presente de Deus para a sua vida. Você precisa crer nisso. Você precisa crer que 2021 vai ser melhor. Irmãos, falta o quê? 4 dias? É isso, né? Segunda, terça, quarta, quinta. 4 dias. Domingo já foi metade quase, né? Não acredite que 2021 vai ser só o que foi 2020. Ainda que eu creio que 2020 foi muito bom. Foi ou não foi, irmãos? Eu costumo dizer que foi o melhor ano das nossas vidas. Irmãos, os crentes oraram mais, leram mais a Bíblia. Até o estudo de escatologia terminou com mais gente do que quando começou. Irmãos, e acredite, hein? Normalmente é só, né, os gatos pingados, mas terminou com mais gente o estudo. Sabe, todo mundo queria saber como que vai terminar esse trem, né? Será que, né, Jesus vem montado num unicórnio, com martelo de Odin lá, né? O que vai acontecer, né? Jesus de Rastafari vem, né? Como que ele vem? Porque ele tá tatuado na perna dele que ele é o rei dos reis, então ele vem com a, né? Como que ele... Você entende isso, irmãos? Que o fim vai chegar, mas dentro do que ele propôs, tá?
Não fantasie, porque a vida não é Walt Disney. World Fantasy, o mundo da fantasia, não é. Tá? Não é. Não coloque na Bíblia o que não está nela. Por isso que você se comprometeu essa manhã de ler mais a Bíblia. Você sabia que você se comprometeu? Né? Com você pelo menos, né? Isso vai fazer você errar menos, irmãos. Sabe? Pergunte para mim, o que me faz errar menos, Juliano? Pergunte para mim, o que me faz errar menos? Você lê mais a Bíblia. Acredite em mim. Quando você lê mais a Bíblia, você erra menos. E ainda assim você vai errar, porque tem coisa que você vai falar: Deus, isso aqui eu não vou fazer não precisa mais, né? Isso era para aquela época, aí você vai errar. Acredite, irmãos. Nesses últimos dias você precisa ter a palavra de Deus dentro de você, como você nunca teve. Porque eu não sei se em 2021 a gente vai poder reunir do jeito que a gente está reunindo aqui. Você já pensou se não puder? Se tiver que fazer igual a turma da China, né? Você não acredita que isso pode acontecer, né? Ah, no Brasil não, né? Guarde o seu coração, irmãos. Guarde o seu coração. O presente tem duas faces. Tem uma face passiva e uma face ativa. Muitas vezes, irmãos, nós na rotina que não é saudável, nós agimos de forma mecânica. E esse é um problema, porque a gente se torna passivo. Eu tenho que ser passivo dentro do que Deus está fazendo, porque eu não tenho direito de interferir no que Deus está fazendo. Você entende isso? Não tinha como interferir na cruz. Ali as pessoas só podiam olhar. A única atividade ali era Jesus morrendo. Então tem coisa que Deus está fazendo que eu tenho que ficar passivo olhando. Mas tem coisa, irmãos, que eu tenho que me movimentar. Então eu tenho que ter cuidado. É para eu me movimentar ou é para eu ser um espectador? Isso eu só entendo através de uma vida de oração. Juliano, você fala isso todo culto. Ou você vai aprender a orar, ou você... Não tem jeito, irmãos. O culto de domingo só não é o suficiente. Alguém entende isso? Um culto de estudo na quinta-feira só não é o suficiente. Você precisa de uma vida com Deus diária. Então eu vou decidir se eu vou ser passivo quando é para ser ativo, ou se eu vou ser ativo quando é para eu ser passivo. E eu só consigo entender essa movimentação debaixo de oração, porque aí o Espírito de Deus, ele tem espaço no meu coração para falar: vai. Porque ele falou assim com Elias: esconda-te. E num dado momento ele falou: vai e mostra-te. Mas só pode ouvir a voz de Deus quem tem uma vida de oração, irmãos, banhado em oração. Senão você não ouve. Você vai fazer pela circunstância. Faltou dinheiro, eu vou me movimentar assim. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Pare. Deixe o Espírito de Deus conduzir o seu coração, para que 2021 seja mesmo um ano diferente. Experimente ouvir a voz de Deus. Eu não quero que você... falar para você: quem aqui já ouviu a voz de Deus? Aí você vai levantar a mão, porque dá até vergonha falar que não, né? Eu já ouvi ali, outro dia, ouvindo John Lennon cantando, né? Parecia Deus falando comigo, né? Não, irmãos, ouvir, dando direção. É isso que você deve fazer, é isso que você deve comprar, é nisso que você vai se envolver. É para lá que você vai viajar, não, é aqui que você vai ficar. Irmãos, isso interfere com todos os dias da nossa vida. E não é simples, irmãos. Gastar 20 minutos, 10 minutos por dia orando. Por que eu estou falando isso no último dia do ano? Porque se você não fizer assim, Deus não vai achar espaço no seu coração. Você vai caminhar num ambiente de justiça, e as coisas vão começar a dar errado para você, e você vai ter que trocar de igreja.
Se você não entendeu o que eu falei, você nem sabe aonde você está. Porque caminhar num ambiente de justiça é muito difícil, irmãos. Ou você é crente ou você é crente. Não tem choro. Quem quer azeite saindo da vida, óleo fluindo da unção? Quem quer? Erga a mão. Você quer o óleo fluindo de você? Mas para isso, irmãos, para que o azeite flua, o fruto da oliveira, ele precisa passar por prensa, para que o azeite saia. Então não adianta, você quer o azeite fluindo, vai vir prensa. Mas você é brasileiro, você não desiste nunca. Cabia até na Bíblia esse versículo, né, irmãos? Você já suportou tanta pressão, tanta coisa. Então tem tudo para 2021 ser melhor. Você aguentou tudo que podia aguentar. E graças a Deus que a palavra fala que não nos virá aprovação maior do que possamos suportar, ou tentação maior do que possamos suportar, e depende da tradução que tiver na sua mão. E ainda assim, se ela for pesada demais, Deus vai preparar um Simão Cirineu para te ajudar a carregar a sua cruz. Porque como eu sempre digo aqui, o próprio Jesus precisou de alguém, então você também vai precisar. Eu vou precisar. Vai ter momentos no meu ano de 2021 que eu vou precisar que o Rogério me ajude, que o Lucas, que a Mary. Você entende isso, irmãos? Que pessoas me ajudem a carregar. Você pode ser um Simão Cirineu na minha vida. Você entende isso? Mas você também vai ser Simão Cirineu na vida de outras pessoas. Porque viver é difícil. Mas como eu vou decidir viver cada dia desse resto de ano e do ano que vai vir? Não adianta. O cabelo não cresce mais, às vezes não emagrece mais, viu, Suzana? Sinto muito. Eu não vou pôr peruca, me nego. Né? Até a academia está abandonada, né? E nesse final de ano a gente acha motivo para tudo para engordar, né, irmãos? O Covid engordou, né? Agora o final de ano engordou, né? Só não tem o ano do emagrecimento, né? Vai começar 2021? Em nome de Jesus, né? Quem crê diz amém. Tem mudanças que não vão acontecer. A mudança que precisa acontecer é dentro de nós. Irmãos, todos os dias eu preciso lembrar disso. Todos os dias. Abra comigo, eu falei isso no começo, mas abra comigo em Josué. Josué 1:8. Velho Testamento, tá, irmãos? Eu vou abrir o meu junto aqui, aí dá tempo de vocês acharem aí, né? Amém, irmãos? Diz assim: este livro da lei não se apartará da tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possa observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então esse é o livro de cabeceira da sua vida. Eu leio muitos livros, irmãos. Agora, interessante que desde que nós voltamos do Japão, e eu passei pela cirurgia, me recuperei, irmãos, eu não peguei mais nenhum livro para ler. Esses últimos dois anos, em particular, nós só temos lido a Bíblia em casa. Nós não lemos mais nenhum outro livro. Eu comecei a ler com o Davi, Bom Dia Espírito Santo, paramos e nós mergulhamos só na Bíblia, estudando a Bíblia, meditando nela. O Espírito de Deus nos impulsionou a isso. E esse é o conselho que ele dá para Josué. E Josué só conquistou tudo o que conquistou porque ele meditou na palavra do Senhor dia e noite.
E isso fez ele prosperar e ser bem-sucedido. Essa é a maior mensagem de prosperidade para a nossa vida, irmãos. Meditar na palavra de Deus, independente da oferta que você dê, independente da campanha que você faça em outro lugar, porque aqui não vai fazer. Se você meditar na palavra de Deus, cumprir o que nela está escrito, você vai prosperar. Você entende isso, irmãos? A nossa vida não pode mais ser igual a um filme, irmãos. Tem hora que é um drama. A gente chora, quem vê chora, né? Tem gente que olha assim, meu Deus, ainda bem que não aconteceu, né? A nossa vida não pode ser uma comédia, irmãos. Quem vê se diverte, fala, olha, podia ter acontecido comigo, né? Às vezes a nossa vida é igual um suspense, cheio de surpresas, quase morre de infarto de emoção, irmãos. Que é tudo mal planejado, feito de qualquer jeito. Você pode até viver uns dramas de vez em quando, ter choro, a comédia se alegrar. Mas, irmãos, para de viver nesse terror, com medo de tudo. A nossa vida não pode ser um filme, nem de ficção científica. Por mais que você sonha, não vive de sonhos. Você entende, irmãos? Por mais que você sonhe, não viva de sonhos. Amém? Você tem que viver, trabalhar para realizar sonhos. Mas eu não posso viver de sonhos. Porque às vezes você tem um sonho de ter uma casa na praia, aí você não vive mais a casa na cidade. Às vezes você tem um sonho de perder tantos quilos. Você está entendendo, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Você não pode abrir mão da realidade, ainda que você sonhe. Amém? Não deixe a sua vida ser conduzida pelo que as vozes de fora falam. Por isso que Jesus fala em Mateus 6,6, como que a gente preserva o nosso coração? Você deve entrar no seu quarto, trancar a porta dele. Ah, Juliana, eu não gosto de orar no meu quarto, eu gosto de orar na varanda, andando na rua. Irmãos, primeira coisa que nós temos que fazer é aprender a obedecer Jesus. Na igreja católica eles falam assim, palavras de Jesus. Ou seja, ali você para e você vai observar. Você entende isso, irmãos? Lembra que lá o padre falava? Estava lendo lá, palavras de Jesus. Eu só lembrava disso, só gravava, palavras de Jesus, né? Não entendia mais nada. Agora quando Jesus está falando, pare, preste atenção. Se ele fala para você entrar no seu quarto, trancar a porta, existe um motivo. Porque quando você tranca a porta do seu quarto, é só você e ele. As vozes de fora não vão mais ocupar aquele lugar. E aí você vai parar de ouvir a voz do medo, a voz do será que vai, a voz da dúvida. Você vai se trancar e vai ouvir somente a voz do Espírito de Deus. E aí naquele ambiente, Juliano, mas eu vou ter que orar perto da minha esposa, vou ter que orar perto do meu marido. Você vai ter que ser um espiritual de verdade. Às vezes vai ter. O horário que eu oro é diferente do horário da Susan. E aí imagine, irmãos, eu começo lá, a Su vai falar assim, nossa, que língua estranha é essa? Né? Nunca foi espiritual desse jeito. Pode acontecer. Mas que 2021 gere uma espiritualidade genuína dentro da sua vida. Amém? Por isso que a palavra de Deus diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Porque se ele busca verdadeiro, é sinal que tem falso. Mas esses dias não permite mais que o falso permaneça, irmãos. Porque Deus tem abalado tudo que pode ser abalado debaixo dos céus. E só vai permanecer o que é inabalável. A Bíblia diz isso. Então se a sua vida com Deus não for verdadeira, ela vai ser abalada. Se o seu casamento não for genuíno, ele vai ser abalado. Se a sua vida como pai não for verdadeira, ela vai ser abalada. Se você como filho de Deus não for genuíno, a sua vida com Deus vai ser abalada.
Você entende isso em nome de Jesus? Então saia da ficção científica. Não queira ser os outros, seja você. Fale para a pessoa que está do seu lado, ainda que esteja um pouquinho longe. Fale em nome de Jesus. Seja você. Amém? Não queira ser os outros, não precisa. A vida já é difícil demais sendo eu, irmãos. Imagine eu querendo ser o Bruno, né? Eu falo para ele com a inveja santa, né? Porque um pai de 3 filhos ter um corpo desse, tem alguma coisa errada, né? Eu falo para ele, não tem conforto nenhum nesse corpo aí, né? Tem alguma coisa errada ali, tem alguma coisa errada, né, irmãos? No Adriano, não é possível, né, irmão? Falta conforto para o filho deitar, né? Falta, irmãos. Eu tenho corpo de pai, né, Davi? Macio, né? Confortável, né? Quanto mais filho, mais confortável tem que ser, viu, Bruno? A gente passa mal com isso, né? Não queira ser os outros. Seja pleno e satisfeito com você e com o que Deus tem dado para você. Irmãos, está acabando o ano, nós precisamos. Isso aqui é a continuação da mensagem de domingo passado. Nós precisamos de um coração grato em tudo que Deus fez esse ano. Porque acredite, o ano ainda não acabou. Deus pode realizar muito mais. Deus pode trazer sonhos à realidade ainda nesse ano. Projetos podem acontecer nesse ano. Coisas que você não esperava podem começar ainda este ano. Olha, irmãos, você precisa crer nisso. Agora, irmãos, acredite, nós vivemos e nós temos tudo aquilo que nós plantamos. Por isso que Gálatas 6:7 fala: não vos enganeis, de Deus não se zomba, tudo o que o homem plantar, isso ele colherá. Ninguém planta abacaxi e colhe manga, irmãos. A colheita é segundo a espécie da semente. Então o que você vai plantar hoje para você colher amanhã? Qual vai ser a sua semeadura? Eclesiastes 11, 4 e 6, se você quiser abrir rapidinho, mas eu vou lendo, diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Semeie pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou ambas igualmente serão boas. Irmãos, nós estamos vivendo dias de trabalho. Dia de trabalho. Mas o bicho preguiça faz filho. E a Maria mole também. Deu para entender o que eu falei, irmãos? Nós estamos vivendo dias de trabalho. Então quem não quiser trabalhar vai sofrer muito nesses dias. Quem não quiser se envolver, Juliana, é por causa do projeto Florescer. Não, eu estou falando na vida, no dia a dia. Você vai ter que fazer muito para colher. Você vai ter que plantar. Quem fica só observando, só vendo o tempo passar, não vai colher nesses dias, irmãos. Você não vai colher uma vida com Deus que você nunca plantou. Eu falo para a turma que no casamento você tem que depositar o dia inteiro para sacar à noite. Deu para entender, irmãos? Você deposita o dia inteiro e à noite você saca, senão você não vai ter crédito. E acredite, em mim, irmãos, no casamento cartão de crédito não passa. Posso pagar daqui? Não vai dar, daqui 30 dias não vai. Agora o ambiente que a colheita é mais rápida é num ambiente familiar, com o cônjuge, com os filhos. Faça o teste, irmãos. Essa semana, se você estiver de férias, dedique tempo de qualidade para os seus filhos. Elogie a sua esposa. Elogie o seu marido. Fale: Deus vai fazer um milagre em você ainda. Eu creio nisso. Fala para ele, profetiza. Deus vai fazer a obra nessa vida, acredita. Deus vai fazer. Seja para os outros o que você espera que eles sejam para você.
Ah, Juliana, eu vou mentir. Não, irmãos, você profetize. Seja profeta de Deus nesses dias dentro da sua casa, né? Amém, irmão? Você entendeu? Né? Declare aquilo que os céus têm para o seu casamento. Declare o que os céus têm para os seus filhos. Parece engraçado, irmãos, mas é assim que funciona. Por isso que para Josué Deus fala: declare, fale da palavra desse livro. Porque tudo que tem na Bíblia é para que a nossa vida dê certo, irmãos. Então, se você fizer isso, você não é mentiroso. Você está declarando que o que foi declarado no céu vai acontecer aqui na terra. Porque essa é a oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Então seja um profeta de Deus dentro do seu casamento. E aí você vai começar gradualmente fazer fora também. Se você não conseguir fazer na sua casa, você não vai ser em lugar nenhum. O que testifica, o que me dá autoridade para subir nesse púlpito pregar, é o meu casamento, é a minha família. Porque nesses últimos dias, tudo que é falso vai vir à tona, irmãos. As mentiras virão à tona. Sim, irmãos, nós vamos ouvir de crentes, pastores que desviaram 50 milhões do governo, sendo presos. Nós vamos ver. Porque tudo que é falso, tudo que não é verdadeiro virá à tona. Agora, irmãos, o Senhor está passando de revista sobre a igreja nesses dias. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e a igreja é o primeiro ambiente que o Senhor está sondando. Então que você não seja pego despreparado nesses dias. Amém? Eu quero que você se coloque em pé. Sabe, independente de tudo que você já fez esse ano, de bom ou ruim, o tempo de Deus para a sua semeadura se chama hoje. Então deixa o Espírito de Deus te conduzir a um ambiente de perdão. Você precisa aceitar o perdão de Deus e também liberar perdão. Perdão do seu passado, das coisas ruins que aconteceram, e até das decisões erradas que você tomou. Repita comigo: eu não vou ser cabeça dura em 2021. Muito profética essa palavra, né, irmãos? Sabe, muitas vezes nós desejamos algo e nós colocamos tudo em jogo por causa disso. Mas tem coisas que não valem a pena. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? A sua família não vale menos do que objetivos pessoais e projetos pessoais. O seu casamento não vale menos do que os seus projetos pessoais. Os seus filhos não valem menos. A sua reputação, o seu caráter. Então não coloque tudo em jogo por causa de desejos pessoais. Isso pode comprometer toda a sua vida. Você entende isso em nome de Jesus, irmãos? Então só vale a pena aquilo que Deus aprova. Só é semente boa aquela que Deus confia em nossas mãos. E só vai prosperar as sementes que plantarmos diante dEle. Você entende isso em nome de Jesus? Feche os seus olhos. Deixa o Espírito de Deus conduzir o seu coração. É o último culto do ano. E é um culto para refletirmos, analisarmos o que seremos daqui para frente. O que eu serei como marido, como pai, como filho, como pastor, como amigo. O que eu tenho sido até hoje.
Não deixe as circunstâncias difíceis, contrárias, tomarem a decisão por você. Não deixe as adversidades, os ventos contrários deixarem elas tomarem a decisão por você. Você vai decidir em Deus, em oração. Você vai debruçar, você vai chorar a respeito disso. Se é uma mudança de emprego, se é uma mudança de país, seja lá o que for a mudança, a movimentação que você vai fazer, faça isso debaixo de oração. Ouça o que o céu está dizendo para você. Deus, em nome de Jesus, nos dá um coração sensível e obediente, porque queremos ouvir a Tua voz e obedecê-la. Queremos dar uma resposta para o que o Senhor tem falado nesses dias, que venha agradar o Teu coração. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, conduz o nosso coração para a direção, para os lugares, para as movimentações que o Senhor deseja, porque nós queremos, acima de tudo, agradar o Teu coração nesses dias. Em nome de Jesus, que não seja mais a nossa vontade, mas a Tua, que não sejam mais os meus projetos, mas o Teu projeto, porque o Senhor tem um plano ao meu respeito, um plano de paz e não de mal, e é isso que eu quero viver, é isso que eu quero para os Teus filhos. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu rendo os meus sonhos aos Teus pés, para que o Teu sonho se realize na minha vida, se realize na vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus, Deus. Só o Senhor tem poder para restaurar as nossas vidas, o nosso casamento, a nossa família. Reacende a chama, faz o nosso coração arder mais uma vez. Que o fogo do amor venha queimar em nosso coração, e que isso comece dentro da nossa casa, entre a nossa família. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos Teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos Teus pés. É isso que queremos nestes dias, Senhor. Gastar os nossos dias diante do Senhor. Sim, Espírito
fogo cerrado em meu peito. Sim, Espírito Santo, Que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tem fogo cerrado em meu peito. Que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. acende de novo, Deixa queimar. que o fogo da tua presença arda dentro de nós. Espírito Santo de Deus, Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Sim, Deus, que o fogo volte a arder, aquele fogo que nunca apaga, o fogo da tua presença, o mesmo fogo que chamou a atenção de Moisés quando a sarça ardia em fogo, o mesmo fogo que veio consumir a oferta de Elias, o mesmo fogo que veio consumir a oferta de Abraão, o mesmo fogo que arde nos teus olhos, Senhor Jesus, que vem arder dentro de nós, porque João dizia: eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá alguém que é maior do que eu, mais poderoso do que eu, cujo eu não posso nem amarrar o cadarço da sua sandália, e ele virá e vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Que este fogo venha sobre nós, arder novamente. Queremos que o nosso coração volte a queimar. Espírito Santo de Deus, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa o fogo arder dentro de você. Oh, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Espírito de Deus, Deixa queimar, deixa queimar. nos conduz a uma vida de fervor. Deixa queimar, É só isso deixa queimar. que vai nos manter em pé nesses dias, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Sim, Deus. Oh, que esse fogo nunca apague. Assumimos a nossa responsabilidade de mantê-lo vivo dentro de nós. Mantê-lo vivo dentro de nós. Por que você deixou que homens apagassem esse fogo dentro de você? Por que você permitiu que isso acontecesse, homens? Mas o Espírito de Deus está aqui para restaurar as nossas vidas. Seja livre das palavras, seja livre das mentiras, das acusações. José foi lançado, traído, foi lançado pelos irmãos numa cisterna, foi vendido como escravo, foi acusado pela mulher de Potifar. Mas José tinha um coração que perdoava, livre. E aquele coração conduziu ele a se tornar o segundo no Egito depois de Faraó. Faraó tinha o cetro de autoridade, que quando ele tocava o chão, o sonido daquele cetro, os homens tinham que se dobrar a ele. Mas quando José foi levantado no Egito, a voz dele é que tinha autoridade no mundo espiritual.
E ele tinha um coração que foi celeiro sobre aquela nação e sobre todos os povos. Deixe o coração de Deus conduzir você nisso. Não deixe que homens apaguem o fogo dentro de você. A responsabilidade é sua em arder, em queimar. Entenda isso, entenda isso. Aleluia. É isso que queremos nesses dias, Espírito Santo. Voltar a arder. Não foi o tempo que mudou, fui eu que mudei em relação ao Senhor. Me conduz novamente, Senhor, ao primeiro amor. Nos conduz aos primeiros dias. Em nome de Jesus. Que seja assim, nesse resto de ano e durante todo o novo ano. Deus nos dá mais uma oportunidade. Que venhamos em nome de Jesus usá-la com graça e sabedoria, para que através das nossas vidas o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não fique apático. Desperta tu que dormes. Desperta para os dias que virão. E viva como nunca o melhor de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.